Mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense, com especializações em História Moderna e Contemporânea e em História do Brasil, a professora Guiomar Valdez conversa neste programa sobre a relação entre as lutas feministas e a consciência de pertencimento à classe trabalhadora. Militante de movimentos sociais, ela argumenta que o combate ao machismo também deve passar pelo combate ao capitalismo. Professora, queria começar pedindo que você abordasse um pouco como que se constrói e consolida a própria noção de que o machismo é um problema. Ou seja, em que momento histórico a gente começa a perceber o problema começa a ser combatido, o termo começa a ser aceito, né, porque isso se faz num ambiente de disputa também. Como que é essa trajetória? Bom dia, obrigada por estar aqui, tá bom, Vitor? Eu acho super pertinente essa pergunta, porque pensando no movimento feminista, no movimento da mulher, essa categoria ou esse conceito de machismo, ele entra na história e passa a ser disputado a partir da sociedade capitalista burguesa, né? Na história, de uma maneira geral, a opressão sobre a mulher, as características do machismo sempre milenarmente presentes, mas ela passa a ter uma visibilidade e, portanto, a ser formatado um conceito e disputado e condenado nesta sociedade, neste modelo. E por quê? Por conta da incorporação, também é uma coisa inédita nesse modelo de sociedade que a gente tem, a mulher formalmente no mercado de trabalho, a mulher formalmente como força produtiva, não só produtiva, que eu acho que isso é visível, é concreto e tem muito a ver com o machismo, como também o trabalho reprodutivo da mulher. Esse choque, quando ela entra como força de trabalho formal e mantém o que a gente costuma falar de tripla jornada de trabalho, ao mesmo tempo esse trabalho é desvalorizado e é assumido por essa mulher que trabalha. Eu estou olhando as mulheres, não de classe média alta, a maioria das mulheres, né? Nesse sentido, o conceito de machismo ele vem à tona. Então é a mulher na condição de operária, no pós-revolução industrial, que começa a identificar, a desnaturalizar, a historicizar esta opressão. E que depois a gente estudando, enfim, vai ver que é milenar, mas aqui ela é muito mais profunda, né? Muito mais profunda. Portanto, a saída, o combate à opressão passa. Isso aí que me apaixonou, Vitor, no movimento 8M, que inaugurou de forma internacional, né, o movimento das mulheres, porque ele é anticapitalista, ele é anti a opressão, porque nunca houve uma opressão tão profunda, enlarguecida, desumanizada quanto o machismo na sociedade burguesa, por incrível que pareça. Então, né? A discussão de gênero se relaciona completamente com a discussão de classe. De classe, isso é que é fantástico. Né? E agora é uma luta, é um combate, um bom combate, para nós mulheres entendermos isso. Isso que eu ia perguntar, se já é bem aceito? Não. Que isso... Não. Porque quando a gente vê, por exemplo, todo o debate feminista da atualidade, nem sempre isso aparece, né? É muito raro. Então, a novidade, eu estou dando ênfase a esse movimento, atenção a nós companheiros sindicalistas, em partidos, para esse movimento. Né? Ele propõe essa discussão e ampliar e democratizar. Ou seja, não dá para saída nossa sem passar pela mulher e nessa interseção com a questão de classe, com o setor produtivo. Porque para o capitalismo nós somos maravilhosas, cara. A gente ganha menos. Isso está bom, está visível, a gente já tem até índices aí. Né? Mas do ponto de vista cultural,
por não combater a totalidade, né, nós incorporamos a própria cultura machista, né, que é um outro caminho que a gente tem que percorrer, incorporar desde da agressão física que a gente sofre, moral, o assédio moral, o assédio, incorpora, é uma dor pessoal, mas a gente tem que avançar para uma dor coletiva, que acontecer comigo, as outras mulheres têm que sentir também e pensar a solução não só apenas na conquista das leis que nós já tivemos até hoje, das poucas delegacias de mulher. Ok, vamos lá para a delegacia, mas para além disso, porque está nas nossas mãos, se a gente avançar nesse sentido. Agora, para amarrar um pouquinho ainda assim, uma abordagem mais histórica, né, Sim. naquela primeira questão, quais os primeiros movimentos que você identifica assim como tendo sido importantes para poder construir esse combate, né? Historicamente, assim, em que momentos ou em que circunstâncias você identifica que houve assim uma contribuição muito efetiva para isso? Já o historicamente, o século XIX para mim é o século que aponta tudo, né? Que depois, isso é uma visão que eu tenho. Então já movimentos, desde o cartismo, antes mesmo do sindicalismo, você já tinha presença de mulheres, né, nesse processo, ainda sofrendo a própria discriminação, machismo dos próprios companheiros trabalhadores, né? Aponta isso até para o século XXI. Sério problema nós temos, por exemplo, dentro de sindicatos, por exemplo. E no início do século XX, porque é no início do século XX que há essa incorporação, né, em massa das mulheres. E uma parte considerável também de mulheres de classe média. Tem uma discussão aí muito interessante. A gente começa na base com a mulher operária. Quando você tem a mulher de classe média assumindo também, né, como força de trabalho, indo para o mercado de trabalho, o movimento toma uma certa consistência. Se você olhar o nome das mulheres, de onde, os destaques, você observa que já no início do século XX, são mulheres de classe média. Isso é um problema sério. Isso é um problema. Para aquela conexão com a noção de classe. Com a noção de classe, a gente vai se esvaziando, não é? O movimento feminista, então, ele vai até assumir o que é feminismo, mas, enfim, vai se colocando já na década de 10, logo no início do século XX, mas eu não gosto de usar o termo apropriado, porque não foi. A dor da mulher de classe média é dor também, de opressão, mas ela teve condições, não sei se em disputa, de sistematizar melhor do ponto de vista teórico, político, para se organizar. O movimento ainda está muito na mão das mulheres de classe média. A gente tem que mergulhar. Então, historicamente, ele aparece no início do século XX, é só a gente acompanhar a história econômica, né? A gente ainda é um país agrário exportador no início do século, no caso do Brasil, não é? No mundo também, né? Já industrializado, você começa no século XIX, mas também explode no século XX, né? E essas permanências machistas ainda no nosso cotidiano, né? Em qualquer que seja o ambiente, né? Como superar isso, né? Como que... Hoje, Vitor, eu vejo que a saída também passa pelo homem. Eu não consigo vislumbrar nada de melhoria da opressão. E eu vou falar opressão capitalista mesmo, porque esse homem ele é oprimido também, né? O machismo, as atitudes machistas, elas machucam o homem também. Ele às vezes não é nem consciente disso quando ele bate. Eu não estou defendendo, obviamente, mas tem que ser punido. Mas a manutenção, os limites do nosso movimento, portanto, hoje nós estamos vivendo um surto de machismo, um surto de fundamentalismo em pleno século XXI.
O que está acontecendo? Parte, eu vejo, do ponto de vista econômico, você me dá licença que eu sou dinossauro. Não consigo me desvencilhar de economia política, nós estamos numa crise braba, né? Uma nova crise de depressão, né, do sistema capitalista, especialmente a partir do início do século XXI, estouro em 2008. Não é? Você tem também, e junto com isso, né, os homens, né, se agarram em atitudes, vamos dizer, até quase prescritas, né, devido a essa condição histórica e social que a gente está vivendo. O limite passa também por nós, pelo próprio movimento das mulheres, que nunca pensou em incorporar, nunca pensou. Na maior parte das vezes a gente pensa em disputar com os homens, parece uma briga, né, de gênero, e não é, quer dizer, a saída não, acho que já esgotou esse modelo, né, de luta, de conteúdo de luta. E sem a gente conversar, sem incorporar esses companheiros, a começar dentro de casa, não é? Porque eu tenho vivenciado coisas horríveis, inclusive, Vitor, com pessoas esclarecidas e militantes. Entendeu? O que está acontecendo? Era disso que eu estava tratando um pouco falando sobre essas permanências. Não né? é? Então, por isso, quer dizer, o movimento ele não se preocupou. Estamos vivendo uma profunda crise econômica, não é? Essa cultura pós-moderna, atomizada, fragmentada, de disputa mesmo, de concorrência, de competição, sem um trabalho, seja nas forças de esquerda, no movimento social, isso tudo está paralisado. Você não tem a quem recorrer, do ponto de vista coletivo. Né? Então fica muito difícil, quando você, no caso brasileiro, e tem um papo enorme sobre isso, né, as coisas congelaram do ponto de vista da organização coletiva, mais solidária, de superação do próprio modelo nosso, né, um caminho muito conciliador que abafaram os movimentos, até os estudos e os avanços. Né? Então acho que nós estamos vivendo um tempo onde o contexto político, econômico e cultural favoreceu essa permanência. Por outro, né? lado, por outro lado, não é um certo alento também quando você tem uma reação muito forte, como aconteceu com as redes sociais, ao discurso do presidente Temer. Né? Ao mesmo tempo que é estarrecedor você ter um presidente que ainda é capaz de verbalizar aquilo, onde talvez o único lado bom tenha sido o de expressar realmente, foi bom. O desmascarar. De verdade, né? eu prefiro assim. Talvez esse seja o único lado bom, né? Mas houve uma reação muito forte também, ou seja, não há um certo alento também nessa reação que há nas redes sociais? Há um alento, sim, mas eu fico pensando na consistência dessa reação nossa, porque né, criticar o Temer para a questão doméstica, isso, nosso papel, isso já está posto. Isso já está posto, né? Agora, como superar isso, no meu ponto de vista, adorei que eu também reagi, também escrevi e tudo mais, xinguei e tudo mais, mas não pode ficar só aí. Não pode. Temer tá aí, cacete, desculpa. Mas Temer tá aí. As eleições do ano passado foi um horror, não é? De machismo vencendo e tudo mais. Né? Enfim, é alento sim, mas a gente precisa ir além para entender, né? Até porque as redes sociais também, eu gosto demais, sou dela, assumida, mas ela também às vezes limita muito o aprofundar das questões, que poderia, a meu ver, né, transformar esses movimentos e até combater o machismo de uma forma mais qualitativa. Porque é uma dimensão dos movimentos que são aqueles
físicos, militantes, assim, no sentido mais tradicional, Sim, orgânicos. orgânicos, Né? sim. Eu sempre costumo lembrar, assim, da parte chata de fazer os estatutos, né? Aquela parte que ninguém quer, que né? ninguém De quer. fazer reunião, de fazer ata, É. de fazer a militância. Você acha que, às vezes, na rede social não cabe. Não dá isso. Se você coloca isso, isso é um problema e a gente tem que ver. E, por outro lado, é uma necessidade, institucional. Sem né? dúvida. Pra A gente fazer precisa. Eu tive reação. uma oportunidade, eu sei, mas eu queria registrar na reitoria do Instituto Federal essa semana, da mulher, né? Foi na quarta-feira, onde a gente percebeu isso nas nossas discussões, que a gente precisa estudar mais. Sabe, coisas antigas, estudar, formular. Nós ainda somos humanos, a gente está se esquecendo de algumas características nossas que são necessárias resgatar e não ficar só pegando, né, frases e achar que só isso basta. A violência acontecendo com a gente, não adianta só. Até para empoderar mais, sabe? Até para olhar olho no olho nesses companheiros. Né? Agora, você identifica também conquistas recentes? Sim, assim, claro. avanços? Claro, elas são fragmentadas, algumas delas, não é? Mas em termos de legislação, eu acho que a gente avançou, mas sempre é um perigo legislação, né? Tá vindo aí, então foi legislação, algumas ações concretas, como as delegacias, movimentos sociais, né? Agora mesmo, dia 8, foram mais de 60, né? Organizações feministas. Eu nem sabia que eram tantas, e com certeza tem mais. Espaços formais, mas ainda é muito pouco. Eu tô chata mesmo, acho que é pouco. Tem que avançar mais. Muito mais. Acho que. Tanto que a gente corre riscos. Aí, eu quero conclamar, Roberta, companheira, nós temos que ir contra a reforma da Previdência, por exemplo, a partir da nossa ótica, né? Do trabalho formal, do trabalho, né? Que ele é invisível na sociedade. A gente tem que assumir isso, cara. A gente tem que assumir. E aí faz sentido reforma da Previdência. Foi linda a convocação, você viu, claro que você viu quantas mulheres na rua, você imagina esse poder nosso para a reforma da Previdência, para isso e aquilo outro. Então avançou sim, avançou, e não só do ponto de vista da legislação, ela ajudou muito, mas a gente ocupa outros espaços, é verdade sim, mas ainda se sofre muito. Viu? Eu estou com coragem para falar isso, não está bom. O que está aí não está bom. Bom, professor, muito obrigado. Obrigado a você, viu? Muito obrigado. Nada.